Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025 e cá estamos para continuar a nossa leitura da Palavra de Deus, sendo que no último capítulo lido, morreu Salomão com toda a sua glória, com toda a sua sabedoria, riqueza, fama, poder, morreu Salomão. E detalhe, antes de fazer a leitura do capítulo 10, no final desta leitura eu quero mostrar para vocês essa preciosidade aqui da minha coleção. Pequenininha, vocês estão vendo que é uma biblinha pequena. Quero falar dela para vocês, tá bom? Cada vídeo dos últimos aí que a gente está fazendo, estamos apresentando a Bíblia, hoje eu vou apresentar aquela ali para vocês. Vamos lá. Segundo Crônicas capítulo 10, diz-nos assim a palavra de Deus. Roboão foi a Siquém. Roboão era filho de Salomão, seu sucessor no reino de Israel. Ele foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, aparece essa personagem aqui, Jeroboão, filho de Nebate, a gente já leu sobre isso lá nos Reis, mas aqui há uma outra versão da história. Tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito, agora que o seu, vamos chamar assim, adversário Salomão tinha morrido, o filho do rei iria ser coroado rei, o Jeroboão que tinha fugido do Salomão volta do Egito. Verso 3, e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram. Então Jeroboão, que anteriormente tinha sido um dos oficiais de Salomão, teve lá uma desavença com Salomão, fugiu para o Egito. Era um líder em Israel, agora volta para Israel após a morte de Salomão e o povo se reúne aí meio que de certa forma sob a liderança de Jeroboão para ir falar com o rei Roboão na sua coroação. E aí ele diz, verso 4, o que eles falaram pro Roboão. Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado. Salomão colocou sobre um povo um jugo pesado. Mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos. Uma das coisas que a gente viu no reinado de Salomão foi a construção do templo de Deus, a construção do palácio do rei, a construção do palácio do Líbano, muitas construções de cidades e formação de exército e equipamentos. E claro que isso tem um custo, e o custo foi muito trabalho por parte do povo, muitos impostos, e agora o povo está pedindo para o novo rei, sucessor do pai, aliviar a carga de cima do povo. Verso 5, Roboão respondeu, voltem a mim daqui a 3 dias, e o povo foi embora. Não se diz detalhes desse encontro, a não ser esse pedido do povo para o rei Roboão e a resposta do rei pedindo para que o povo se reunisse com ele dali a 3 dias para voltar para ele dar uma resposta ao povo. Verso 6, o rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder a este povo? Ele teve uma atitude sábia inicialmente de pedir conselhos aos conselheiros que tinham sido conselheiros do seu pai. Verso 7, eles responderam, se hoje fores bom para este povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Dá uma boa resposta para o povo, atende o povo, seja dele uma resposta agradável, que agrade o povo, você vai conquistar a simpatia do povo. Roboão, contudo, rejeitou. Ei, Roboãozão! Começou com atitude sábia, mas deu mancada. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Esse é o problema. Jovens que não ouvem conselho dos mais velhos.
Jovem é bicho impetuoso. Eu me lembro de quando eu era jovem. Um dia desse eu vi uma frase que eu acho interessante. A gente é jovem para fazer besteira e é velho para se arrepender das besteiras que fez quando era jovem. Eu vivo isso, eu sei que eu dei muita mancada lá quando eu era jovem. Se eu puder falar para algum jovem, jovem, ouça os conselhos dos mais velhos. E olha que eu nem tive uma vida depravada de desobediência. Mas eu sei que muitas vezes, levado pelo ímpeto da juventude, eu não ouvi certos conselhos. E agora eu reconheço que se eu tivesse ouvido aqueles conselhos, era melhor. Uma das que... vou abrir um parênteses, já que estamos nesse assunto, para dizer uma coisa. Um dos problemas da decadência da sociedade ocidental hoje em dia é exatamente resultante desse desprezo dos jovens pelo conselho dos mais velhos. Às vezes jovens galgam a elevados níveis de conhecimento em estudos, em cursos universitários, essas coisas, e aí acham que só isso é suficiente para tomar suas próprias decisões e não ouvem conselho dos seus pais, de pessoas mais velhas. E aí, sabe o que está acontecendo? Como se diz assim, vou tocar uma real aqui para você, jovem. Há aprendizado que não se aprende nem no banco da escola, nem na universidade. Se aprende da experiência, dos anos vividos. Os idosos, até quando eles não têm elevada formação intelectual, diploma universitário, mas a vida ensina coisas que a universidade não ensina. Infelizmente, eu devo ser honesto, muitos envelhecem sem aprender estes ensinos. Mas há muitos que aprenderam e estão dispostos a compartilhar com os mais jovens, mas infelizmente os mais jovens, muitas vezes semelhante a Roboão, rejeita o conselho dos mais velhos. Aproveita, irmão, e manda esse vídeo para os seus filhos, para os seus netos, para os seus irmãos de igreja, para a juventude da sua igreja. Vai que Deus usa essa palavra para abrir a mente, o coração de alguém. Desculpem. Uma das coisas que eu tenho feito, eu tenho vou chamar assim, um evento que eu faço toda semana, que eu chamo Café de Quarta. O que é o Café de Quarta? Eu reúno pastores da minha idade, ou mais ou menos da minha idade, pastores mais jovens, seminaristas vocacionados, rapazes jovens vocacionados, para um café comigo toda quarta-feira. Esse café é para a gente tomar café juntos, café mesmo, café, pão de queijo, pães normais, a gente toma café juntos e compartilhar experiências, estudar a Bíblia juntos, orar juntos. É isso que eu faço. Hoje mesmo, aliás, ontem, né? Eu estou dizendo hoje porque eu estou gravando na quarta-feira, mas vocês só vão assistir essa leitura na quinta. Mas então, ontem, na quarta-feira, eu tive essa reunião, 8 horas, lá na igreja, com um grupo de pastores e jovens vocacionados e seminaristas. E o meu desejo, eu todo dia oro por esse povo, por esses meus companheiros de caminhada, oro por eles e digo, Senhor, me usa para compartilhar com eles experiências que eu fui adquirindo com a vivência lá de 37 anos de ministério à frente de igrejas batistas, entendeu? Então, se eu posso deixar um conselho aqui para algum jovem que porventura venha ouvir esta palavra, jovem, seja sábio, jovem. Ouça os conselhos dos mais velhos, ouçam os conselhos dos seus pais, ouçam os conselhos dos seus avós, até peçam eles para eles compartilharem histórias de vida, porque tem coisa que você nunca vai aprender no banco da escola, na faculdade, na universidade, nem com os seus amigos jovens como você, porque eles não têm a experiência. Eu acho que há coisas que os mais velhos também podem aprender com os mais jovens,
Eu não estou questionando isso, eu estou dizendo que experiência de vida é algo insubstituível e, infelizmente, muito desprezado. Mas vamos terminar a nossa leitura? Então, o Roboão rejeitou o conselho, estou lendo o verso 8, que as autoridades de Israel lhe deram, e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Ele está perguntando para os jovens amigos dele que cresceram junto com ele. Os jovens que haviam crescido com ele responderam a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize, olha a resposta que eles vão aconselhar: um dedo mínimo. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Uma figura de linguagem aí, para dizer: pois bem, meu pai impôs a vocês um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Que burrice, Roboão! Que burrice, Roboão! Quis mostrar força, mostrar poder, arrogância. Esse é um perigo em que muitos jovens caem. Eu gosto muito de Lamentações de Jeremias. No capítulo 3 tem um versículo que diz assim: bom é para o jovem assentar-se calado e suportar o jugo da sua mocidade, da sua juventude. Eu não me lembro da referência, deixa eu ver aqui, Lamentações, deixa eu ver se eu tenho marcado. Em Lamentações, capítulo... Olha aqui, ó. Tá aqui, achei. Lamentações, capítulo 3, versículo 27. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ele está dizendo a ideia, as palavras não deixam isso muito claro aqui, mas a ideia é mais ou menos: jovem, aguenta o jugo. Seja humilde. Ele diz: põe o rosto no pó, seja humilde. Preste atenção na vida. Não seja tão impulsivo, tão impetuoso, que pode dar errado. É disso que ele está falando. Lamentações 3, a partir do verso 27, depois você reler. Aí continua dizendo, versículo 11. Pois bem, meu pai impôs... já lemos o 11. 12. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram ao Roboão. Jeroboão, liderando o povo de Israel, vem falar com o novo rei Roboão. Segundo a orientação dada pelo rei: voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente. Roboão, que besteira, rapaz. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai tornou pesado o jugo para vocês. Eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Roboão. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta do Silonita Aías. Lá atrás Deus tinha dito por Jeroboão, e por isso que ele fugiu da presença de Salomão. Olha a promessa: quando todo Israel viu que... Aliás, ele nem traz a profecia, mas a profecia foi... Deus ia separar a nação de Israel. 10 tribos seriam colocadas sob a liderança do Jeroboão, que se tornaria rei. Seria Israel no norte, e Judá no sul ficaria sob a liderança do filho de Salomão, Roboão no caso. Versículo 16. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com os filhos de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. O reino agora está dividido.
E assim os israelitas foram para as suas casas. Lamentável a divisão do reino. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei sobre eles, ou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. Pobre do Adonirão, que eu penso que não era tão coitadinho assim. Era o chefe do trabalho forçado, foi lá para tentar trazer o povo de volta e submetê-lo ao rei, mas foi apedrejado até a morte. Verso 18, o rei Roboão, aliás, já foi. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. O novo rei começa mal, porque fez uma má escolha. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Que tristeza! Que Deus tenha misericórdia do seu povo e de cada um de nós e nos dê a sua direção e a sua sabedoria. Como disse Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e assim lhe será dada. Ok? Antes de apresentar minha preciosidade para vocês, eu quero aqueles pedidos. Deixa um likezinho aí nesse vídeo se você gosta desse conteúdo. Isso ajuda o vídeo a ganhar relevância na plataforma. Comenta o que você achou dessa leitura. Se não gostou, deixa um dislike. Comenta dizendo que não gostou. Não tem problema, a gente não fica inimigo por causa disso. Se você chamou a atenção a alguma parte da leitura, comenta aí o que você achou das atitudes do Roboão, das atitudes de Jeroboão e o povo de Israel, tá bom? E aí, se puder nos dar uma força, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais aí esse vídeo. E ainda, se alguém é novato e não está inscrito, e inclusive os irmãos que já estavam inscritos, vai que a plataforma desinscreveu algum de vocês. Dá uma olhada se você está inscrito, se não tiver, se inscreve no canal, tá? Isso ajuda muito e eu fico muito agradecido a vocês. Mas vamos lá, esta biblinha da capa verde, pequenininha aqui, é a última bíblia que eu ganhei, foi meu paizão quem me deu lá em Teresina, nessas férias de julho, quando eu estive lá. Essa bíblia foi impressa na 7ª impressão em 1991, portanto essa bíblia tem, deixa eu calcular aqui, 9 com 25, 34 anos. Essa Bíblia tem 34 anos, meu pai usou ela com muito cuidado. Ela é uma Bíblia de texto simples. Texto simples, quando eu chamo de texto simples é porque não tem estudos, notas de rodapé, introdução ao livro, esses recursos que as Bíblias de estudo têm. Então é uma Bíblia simples, só o texto bíblico mesmo. A única coisa que essa Bíblia tem que a difere de muitas é que aqui nessa coluninha do meio, você está vendo aí que tem uma coluninha no meio, tem referências bíblicas que ligam os textos, os versículos bíblicos por assuntos uns com os outros. É um recursozinho que essa Bíblia tem. O que essa Bíblia tem de especial? Essa Bíblia tem assim, ó, versão revisada da tradução de João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. O que significa isso? Essa Bíblia é uma Bíblia publicada pela Imprensa Bíblica do Brasil. Essa Bíblia não é mais publicada. Ela é a Bíblia mais batista que eu conheço. Eu faço parte da Igreja Batista, sou um pastor batista tradicional. E essa é a Bíblia mais batista que você pode conhecer. Não tem ela para vender, eu até pesquisei na internet antes de entrar aqui, não tem para vender. Talvez você ache usada em algum sebo aí para você pedir, e bastante cara. Não tem, então eu não tenho nem como oferecer para você. É uma preciosidade essa Bíblia. Eu li muito essa Bíblia quando eu estava no seminário, lá na minha juventude. Eu tinha essa Bíblia. Depois eu, não sei como, eu já tive muitas Bíblias que com o tempo eu fui me desfazendo, livros que eu fui doando para as pessoas. E resultado, agora meu pai me presenteou com essa Bíblia especial. E eu estou lendo outras Bíblias aí, quando eu terminar uma dessas leituras das outras Bíblias, eu vou ler essa Bíblia versão revisada de novo.
certo? Mas é isso aí. Foi uma satisfação estar com vocês. Se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, a gente volta para continuar a leitura de 2 Crônicas, tá bom? E eu aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.